Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Consciência Leve, o canal que está levando a ciência até você numa linguagem mais fácil de entender. No vídeo passado, a gente falou sobre 5 fatores que podem dificultar o emagrecimento e até mesmo promover o ganho de peso. Então, Consciência Leve hoje vai para o primeiro fator, que é sobre sono. Bom, aposto que você já ouviu falar que sono e saúde tem tudo a ver. E realmente, os estudos hoje já são bem claros sobre o papel do sono na saúde. Isso porque o sono, ele não tem apenas a função de nos descansar. Ele tem a função de, além de restaurar as nossas energias e toda a homeostase corporal, é ele que regula a nossa parte hormonal, ele regula o metabolismo e ele atua também na consolidação da memória, dentre várias outras funções que o sono tem. Então, quando a gente dorme horas insuficientes, ou a gente tem um sono fragmentado, porque a gente tem uma apneia do sono, ou a gente tem algum distúrbio do sono que vai levar a esse sono fragmentado, que eu tenho vários despertares à noite, isso vai gerar uma série de consequências para a saúde. E hoje eu gostaria de falar então como isso pode promover o ganho de peso e até mesmo dificultar o emagrecimento. Bom, tem um estudo muito bacana que foi um dos primeiros a mostrar o efeito do sono no comportamento alimentar. Eles privaram durante apenas 2 noites de sono indivíduos por 4 horas. Então essas pessoas dormiram até 4 horas de sono naquelas 2 noites seguidas. E o que eles observaram? Que quando eles eram privados de sono, eles aumentavam a fome deles em até 24% e havia um aumento de 32% na preferência por alimentos ricos em açúcar. De fato, um estudo do nosso grupo com adolescentes que tinham obesidade mostrou que os adolescentes que dormiam menos horas de sono, eles tinham maior consumo de alimentos ricos em gordura e isso promove o ganho de peso. E o mesmo estudo mostrou que quanto maior o percentual de gordura, mais tempo esses adolescentes levavam para conseguir pegar no sono, ou seja, gerando um ciclo vicioso, onde eu durmo menos horas de sono, consequentemente eu consumo alimentos mais gordurosos, eu tenho um ganho de peso e esse ganho de peso dificulta o iniciar do sono. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso. Quando a gente fala de obesidade, o peso ele não pode ser o foco do nosso tratamento, da nossa estratégia. Existe uma série de fatores que precisam ser avaliados, que estão relacionados com a qualidade de vida e que vão impactar, nesse tratamento, nesse bem-estar, em tudo que se está relacionado ao indivíduo. Então, por que essa fragmentação do sono, ou até mesmo as horas insuficientes, podem gerar essa preferência alimentar, esse aumento do apetite? O que gera isso? Bom, estudos mostraram que quando a gente dorme horas insuficientes, eu tenho um aumento do hormônio da fome, no caso a grelina, e eu tenho uma redução da leptina, que é justamente o hormônio da saciedade, fazendo com que eu sinta mais fome quando eu acordo. E aí você pode até pensar no seu dia a dia. Lembra aquele dia que você ficou acordado até mais tarde porque você tinha que estudar, ou até mesmo porque você estava na balada ou numa reunião com seus amigos? Bom, como foi no dia seguinte? Você teve que acordar para fazer suas atividades, dormiu poucas horas de sono. Isso fica muito nítido para mim quando eu penso na minha rotina. Realmente, quando a gente dorme menos, a gente acorda com uma vontade de comer alimentos mais prazerosos, mais açucarados. É como se fosse um sistema de recompensa, É claro que isso não é consciente, é um sistema lá dentro do nosso organismo que ativa uma região nossa de recompensa. Ou seja, eu não durmo bem, eu não durmo horas insuficientes, então eu vou me recompensar de alguma maneira. Um outro mecanismo por qual o sono pode impactar nesse ganho de peso é quando eu durmo mal ou quando eu durmo pouco, eu acordo cansado. E quando a gente está cansado, fadigado, dificilmente a gente quer fazer uma atividade física. Então, o nosso nível de atividade física, quanto a gente gasta de energia, reduz. O que faz, então, com que eu dificulte o processo de emagrecimento ou até mesmo ganhe peso. Além disso, eu tenho um aumento do cortisol, que não é um hormônio bacana da gente estar em alta, que é o hormônio do estresse,
e eu tenho maior tempo acordado. Quando eu fico mais tempo acordado, a chance de eu comer mais e principalmente comer alimentos que não são interessantes para a saúde é maior. Bom, pensando então na prática clínica, né? Como que a gente faz para descobrir se um paciente nosso tem ou não um distúrbio do sono, ou dorme horas insuficientes, ou aquele sono não está bom? Existem questionários que a gente pode utilizar, a gente tem o de Pittsburgh, mas eu gosto muito da escala de Epworth. Essa escala, ela avalia o grau de sonolência diurno da pessoa, através da probabilidade dela cochilar em eventos do cotidiano, por exemplo, dentro de um carro, dentro de um ônibus, assistindo TV, depois do almoço, conversando com um amigo. E através das respostas do seu paciente de qual a chance dele cochilar nessas situações do dia a dia, a gente tem um resultado, então, que a classificação, se essa sonolência excessiva diurna é positiva ou se ela está dentro da normalidade. E aí, se você tem um paciente que você identifica que ele tem problemas do sono, é o seu dever encaminhar ele para um profissional, no caso um médico do sono, para tentar investigar quais são as causas deste sono insuficiente. E isso é muito importante, porque se o seu paciente não dorme bem, dificilmente ele vai conseguir ter disposição para fazer atividade física, dificilmente ele vai conseguir seguir um plano alimentar. Por quê? Porque os hormônios da fome e da saciedade são alterados quando eu tenho problema no sono. Mediante a tudo isso que a gente falou aqui da importância do sono, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso sono? Então eu elenquei algumas orientações da Sociedade Brasileira e Americana de Medicina do Sono para passar aqui para vocês. Peguem então um lápis, uma caneta, um papel e anotem o que vocês podem fazer para melhorar o sono de vocês. É o que a gente chama de higiene do sono. Primeiro item é ter rotina de sono. Nosso organismo, ele precisa de rotina até mesmo de sono, né? De hora que eu vou dormir e a hora que eu vou acordar. Então programe-se para tentar ir dormir mais ou menos sempre no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário. Lembrando que, de um modo geral, a gente precisa de em torno de 8 horas de sono por dia. Né? Claro que isso varia, eu tenho pessoas que são longas dormidoras, eu tenho pessoas que são curtas dormidoras, mas no modo geral a população precisa em torno de 8 horas, isso pensando em adultos. A segunda dica é bebidas estimulantes. Evitem bebidas estimulantes até 6 horas antes de vocês irem para a cama. E quais bebidas seriam essas? Seriam bebidas ricas em cafeína e o álcool. Então, por exemplo, a gente tem o café, alguns tipos de chá tem uma quantidade alta de cafeína, como o chá preto, o chá verde, né? Então, esses chás são interessantes, mas não nesse momento antes de ir para a cama. E o álcool, muitas pessoas acreditam que o álcool, quando eu bebo, eu durmo muito, eu logo durmo, né? Então existe essa crença que o álcool ajuda a dormir. Mas na verdade o álcool tem um papel muito ruim, ele impacta de maneira negativa no sono REM, que é um sono muito importante quando a gente pensa em gravar, né, em consolidar a nossa memória. O terceiro item é: faça refeições leves no período da noite, né? Evite refeições que sejam muito pesadas. Por quê? É um momento que você está se preparando para dormir. Então, se a gente se alimenta de algo pesado, de difícil digestão, eu posso ter uma queimação, eu posso ter uma azia, eu posso ficar com a sensação de estômago pesado, e isso não é interessante quando a gente pensa em sono. A quarta dica é exercício físico. O exercício físico, ele é muito importante para eu ter uma boa noite de sono, mas eu não posso fazer esse exercício físico muito próximo da hora de dormir. Por quê? Porque se eu faço exercício físico, eu aumento a minha temperatura corporal. E esse aumento da temperatura corporal dificulta o início do sono. Então, se você for fazer exercício físico no período vespertino, né, à noite, faça pelo menos 4 horas antes de você ir dormir. O quinto é:
preparar-se para dormir. Então é realmente eu preparar o ambiente da minha casa. 1 hora antes do meu horário de dormir, já vai reduzindo as luzes da casa, evite estímulos, né? Evite celular, televisão, talvez leia um livro, algo que vá te tranquilizando e vá preparando você para ir dormir. Porque quando eu tenho muito estímulo, principalmente de luz, isso dificulta o iniciar do meu sono. Dica número 6, que o seu quarto seja um ambiente acolhedor, confortável, que não tenha muita informação, que você faça no quarto aquelas atividades de quarto mesmo. Evite estar comendo no seu quarto, assistindo televisão no seu quarto, que ele seja realmente um ambiente propício para o sono. A próxima dica é em relação aos cochilos durante o dia. Os cochilos, eles são saudáveis desde que não ultrapassem 30 minutos. Porque se eu cochilo depois do almoço acima de 30 minutos, eu posso ter dificuldade para iniciar o meu sono à noite. E o sono do dia não é restaurador como o sono da noite. Bom, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você é profissional da área da saúde, eu espero que você veja, né, a pessoa que você está atendendo de uma maneira mais ampla e entenda a importância do sono. Se você gostou desse vídeo, então curta aqui, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos então passar essa informação para mais pessoas.